Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo 17, versículos 15 a 17. Por gentileza, deixa registrado no chat para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós iremos tratar. João capítulo 17, versículos 15 a 17. Deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão alcance e abençoe outras pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem conosco todos os dias, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Ontem nós terminamos uma série especial sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Essa série fica salva aqui no canal, assim como todos os devocionais desde o dia 2 de janeiro de 2023. Então, tem centenas de devocionais para você maratonar. Eu tenho certeza que se você clicar em qualquer um deles, Deus vai falar contigo e vai ser uma bênção para a sua vida. Vem com a gente, João capítulo 17, versículos 15 a 17. Essa se trata de uma oração de Jesus, gente. Todo o capítulo 17, se você for lendo ali desde o primeiro, Jesus vai fazendo uma oração e ele começa aqui a orar pelos discípulos e em determinado momento ele fala assim, olha só, versículo 15: Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Não sei se na sua versão, mas na minha aqui, o nome maligno está com M maiúsculo, ou seja, é uma alusão a Satanás, é uma alusão ao império das trevas. Note que a vida de Jesus, gente, é o maior espelho do que esse versículo significa. Tiago, o que é que Jesus estava dizendo quando ele falou: rogo não para que os tires do mundo, mas para que os protejas do maligno? A vida de Jesus é a melhor, é a melhor cosmovisão, o melhor óculos para você enxergar o que esse texto quer dizer. Jesus, ele foi homem como nós, então ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço. Em alguns momentos, Jesus tira alguns dias da sua vida para descansar. Jesus, ele padeceu dores, ele foi homem de dores aqui nessa terra. Ele sofreu tudo o que um ser humano poderia sofrer. Jesus sabe o que é desprezo, Jesus sabe o que é traição. Toda essa experiência humana Jesus passou aqui nessa terra. Ele não foi poupado disso. Por quê? Porque isso pertence a este mundo e Jesus ele vem como homem. Em Filipenses capítulo 2, a Bíblia fala que mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. O que é que significa usurpar? Ele não se aproveitou do fato de ser Deus para obter vantagens sobre a sua condição humana, entende? Ele não pegou ali o superpoder dele para passar 40 dias no deserto sem fome, não. Quando ele foi lá e ficou em jejum no deserto, ele fala que no final de 40 dias, Jesus teve fome. E a primeira tentação de Satanás foi de oferecer uma pedra para que ele transformasse em pão. Agora, a despeito de tudo o que Jesus sofreu aqui nessa terra, Jesus nunca perdeu uma batalha para Satanás. A nossa experiência cristã, ela não é uma experiência triunfalista neste mundo, com o fato de que nós sempre teremos vitória. Tiago, eu não perco uma batalha em minha vida. Será mesmo? Na verdade, é saudável que nós percamos batalhas. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes é Deus que está lutando contra nós. E mistério, rapaz, isso aqui é forte, viu? Muitas vezes é Deus que. Tiago, como assim Deus está lutando contra nós? É simples. É simples. Você quer uma coisa e Deus quer outra. Nessa situação de você quer uma coisa e Deus quer outra, o que é melhor acontecer? A sua vontade ou a vontade de Deus? Entende como muitas vezes é saudável você perder batalhas nessa terra? Assim como também nessa nossa experiência terrena, nós podemos ficar doentes, nós vamos lidar com a morte, nós vamos lidar com dores emocionais. Você pode fazer tudo certo no relacionamento e ainda assim, infelizmente, ter que lidar com a dor de uma traição.
coisas ruins podem acontecer, e sinto te dizer, coisas ruins irão acontecer com todos nós. No mundo nós teremos aflições. Porém, Deus nos dá uma proteção garantida contra as forças do maligno. O que é de Deus, o diabo não toca. Tiago, se o diabo não toca, a não ser com a permissão de Deus, tá? O exemplo da história de Jó é o exemplo máximo disso. Se o diabo não toca na minha vida, por que tem tanta coisa errada acontecendo comigo? Eu quero trazer um parêntese sobre isso, porque muitas vezes nós responsabilizamos Deus por coisas que nós decidimos. Algumas pessoas perguntam, né, se Deus existe, por que há tanto sofrimento no mundo? E na verdade, gente, a grande parte do sofrimento que nós temos no mundo, ela é única e exclusivamente responsabilidade dos homens que aqui estão, os seres humanos que aqui vivem, entende? Você toma uma decisão errada, você vai colher o fruto errado dessa decisão. E olha que muitas vezes Deus, por sua misericórdia, ele atenua, ele diminui um pouco das dores que nós vamos passar nessa vida, mesmo por causa dos erros que cometemos. Se não fosse a misericórdia de Deus, a Bíblia fala que nós seríamos consumidos, nós não suportaríamos as dores dessa vida. Porém, Satanás não consegue tocar na nossa vida, a não ser que Deus permita, e Deus só permite quando ele tem um plano maior. Diante de todos os sofrimentos que Jesus passou nessa terra, ele nunca perdeu uma batalha para Satanás. Então, o mesmo Deus que falou que no mundo nós teríamos aflições, esse Jesus aqui ele está orando, ó, não rogo que os tires do mundo. Jesus não está fazendo promessa de uma vida sem sofrimento, mas que os protejas do maligno. Satanás não vai te tocar. E se ele te tocar, é com a permissão do Deus que manda na sua vida. E pode ser até que essa perda temporária lá na frente se traduza em glória do Senhor sobre a vitória que Deus vai te dar. E aí o versículo 16 diz assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Note que essa é uma oração de Jesus pelos seus discípulos, pela sua igreja. Se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, isso aqui se encaixa na sua vida. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Gente, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Dizem por aí que as três grandes perguntas da filosofia é quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Quem eu sou e de onde eu vim revela muito da minha trajetória aqui nessa terra. Saber a sua origem revela muito de quem você é e para o que, para quem você foi criado. Observe uma coisa: se alguém nasce no Brasil, vai ter ali como língua mãe o português. A maioria das pessoas aqui no Brasil, elas vão nascer, viver e morrer falando apenas português. E até mesmo aqueles que falam outro idioma, francês, o inglês, alemão, chinês, na maior parte do tempo, aqui no Brasil, eles vão precisar utilizar apenas o português, salvo alguém que trabalhe numa profissão bem específica ou que lide com um público bem específico. Por quê? Porque a geografia onde ela está, a nação do Brasil, a língua utilizada é o português. Isso já condiciona muita coisa da vida dela. Não apenas o idioma, mas todo o contexto cultural, o contexto social, o contexto político, o contexto espiritual do local onde você nasceu te influencia diretamente. Quem já viajou para países de fora pode perceber que existe uma grande diferença nos ambientes, nas atmosferas de outras sociedades, porque a cultura é diferente, a crença é diferente, a forma de lidar com a vida, de lidar com o mundo, de responder, de receber as informações é diferente, mesmo nos países que estão aqui próximos. Tiago, eu não fui muito distante, não, mas eu fui na Argentina, fui no Uruguai, fui no Paraguai, fui na Bolívia, fui no Chile. Só de você sair do Brasil, você já nota que existem diferenças culturais que vão condicionar a mente das pessoas que ali estão. Então, saber de onde você veio já revela muito de quem você é. Agora, Jesus fala assim, ó, eles não são desse mundo, como eu também não sou. Se você não entender
a identidade que Deus deu para você, você vai desperdiçar muito do que o Senhor já preparou para a tua vida. Você vai deixar de desfrutar dessa identidade. E aí o versículo 17, Jesus faz o seguinte pedido: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe o que esse versículo significa? Que a nossa identidade, perdão, gente, que a nossa identidade, ela não precisa ser só recebida. Você não só recebe a identidade, você precisa desenvolvê-la. Como é que se desenvolve uma identidade? Através da santificação na verdade. Desenvolver uma identidade é crescer dentro daquela identidade. Entende? Digamos que você está aqui no Brasil, de repente você precisa mudar de país, você vai morar na China, que é um país culturalmente bem distante, bem diferente do Brasil. Aí você vai morar na China, os costumes lá são diferentes, a comida é diferente, a língua é diferente, a forma de ver o mundo é diferente. Então você vai passar ali por uma reeducação social para se adaptar. Não dá para você chegar como brasileiro na China e querer que eles virem brasileiros. É você que vai ter que se adaptar um pouco lá, sabe? Mesmo que você não perca a sua identidade brasileira, mas você vai ter que reaprender algumas coisas, entender a forma de lidar com diversas situações numa cultura bem diferente. Agora, para desenvolver uma identidade, você precisa mergulhar na palavra de Deus dia após dia. Tem uma história bem interessante, gente. Alguns anos atrás eu vi essa notícia. Se você der um Google aí, você vai ler com mais detalhes o que eu vou te falar. Teve um cara, eu acho que foi na Inglaterra isso. Inglaterra ou Estados Unidos. Um cara que foi mendigo a vida inteira. E aí, depois de muito tempo, já na vida adulta, mendigo, descobriram que ele era filho de um cara milionário. Então, da noite para o dia, ele saiu de mendigo para um herdeiro milionário de uma fortuna de um cara que havia falecido e esse dinheiro ficou para ele. Observe uma coisa. Vou fazer uma pergunta para você. Esse cara que era mendigo e descobriu só na vida adulta que era filho de um grande milionário, ele passou a ser filho quando ele descobriu a identidade ou ele já era filho desde que nasceu? Ele era filho desde que nasceu. E, na verdade, desde a concepção, né? Até na gravidez, já era filho. Só que o fato de não ter, não saber dessa identidade, ele não vivia como filho e não agia como filho. E não desfrutava dos privilégios de ser filho. Então o cara passou uma vida inteira como mendigo. Quando descobriram e foram avisar para ele, olha, você é o herdeiro de uma grande fortuna de milhões. Então ele passou a ter acesso a essa fortuna e, obviamente, da noite para o dia passou a ser rico, saiu daquela vida de miséria. Né? Então observe, quantos de nós, muitas vezes, nós temos uma identidade de filhos, sabe, Tiago, eu sei que Deus existe, eu amo a Deus, eu leio a Bíblia, de vez em quando eu vou na igreja, eu faço minha oração, mas você não desfruta dessa identidade porque você não cresce nela, entende? Mesmo sendo filho, você não cresce nessa identidade. Se você olhar a história do filho pródigo, por exemplo, na Bíblia, Lucas capítulo 15, ele é filho, ele é herdeiro, mas ele pede a sua herança e sai pelo mundo. Gasta tudo, perde tudo, e quando ele pensa em voltar para a casa do pai, ele está tão envergonhado que ele fala assim, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir pelo menos para ser empregado. Porque se eu for pelo menos empregado lá, eu vou ter pelo menos o que comer. Aí o pai dele aceita ele novamente como filho. Ele passa a ter uma vida de filho de novo. Porque ele voltou para os braços do pai. Ele achava que nem merecia e que nem poderia mais ser filho. Porém, uma vez que você é filho, sempre você é filho. Só que é preciso que você desenvolva, amadureça a sua identidade de filho para que você consiga desfrutar daquilo que Deus te deu. E como é que eu desenvolvo então, Tiago, versículo 17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santidade, ela nos faz crescer, ela nos faz amadurecer, ela nos faz desenvolver, ela nos faz desfrutar tudo o que Deus preparou para nós. É por isso que Satanás não tem problema com você ir à igreja. Ele não tem problema com você cantar uma música. Ele não tem problema com você assistir um devocional.
desde que tudo fique apenas no campo do discurso. Desde que tudo fique apenas no campo da boca, do falar, do ouvir, mas não entre no coração. Porque ele sabe que a diferença começa, não é quando a mensagem entra no ouvido, mas quando ela desce para o coração. Porque aí esta mensagem começa a te transformar de dentro para fora. E esse processo de santificação é que vai gerar exatamente o que diz o versículo 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. E você vai passar a vencer todas as batalhas que você tiver contra Satanás. Você recebe essa palavra na sua vida? Então vamos orar juntos nesse momento. Senhor Deus, te agradecemos por essa palavra, Pai. Te agradecemos pela sua identidade de filhos que o Senhor tem nos dado. Ó Pai, eu oro para que nós venhamos não apenas receber essa identidade, mas desenvolvê-la em nome de Jesus. Senhor, se tem alguém aqui que está na mesma condição do filho pródigo, alguém que não desenvolveu sua identidade de filho, alguém que até sabe do seu amor, entende o seu amor, já viveu na sua presença, mas hoje está distante. Eu oro, Pai, para que nesse momento o Senhor traga um toque especial aos corações, guardando, alcançando com salvação, restaurando a aliança com esta vida hoje, nesse momento, agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um comentário nesse vídeo sobre como Deus falou ao seu coração através dessa palavra. Deixa também um like aqui, o seu like ajuda muito para que essa transmissão alcance e abençoe outras pessoas também. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Você me encontra lá no Instagram, @tbatista8. Shalom no teu coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.